Fala, doutor, roda a vinheta. No nosso quadro Fala Doutor, recebo aqui o doutor Cledir Mendonça, que é advogado criminalista. Doutor, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Bruno. Prazer todo meu. Muito obrigado. Prazer é todo nosso. Muito obrigado por aceitar aqui participar com a gente. Lembrando você que está em casa, né, que o nosso quadro Fala Doutor, ele é um quadro voltado para as questões jurídicas, para todos os esclarecimentos aí. E hoje nós vamos tirar dúvidas na área criminal. Nós temos algumas perguntas aqui no nosso telão, doutor. Vamos acompanhar então. Qual é o objetivo de um mandado de busca? O que é um mandado de busca e também apreensão? Bom, Bruno, acho que antes de mais nada a gente deveria responder essa pergunta ela ao contrário, né? Sim. Entendendo o que é o mandado para depois a gente ver o objetivo dele. Eu sempre costumo explicar que o mandado de busca e apreensão ele é uma diligência, né, da polícia, né, onde eu sempre explico o seguinte: ela é dividida em 4 partes. Primeiramente, a solicitação advinda de uma autoridade policial, um delegado de polícia ou até mesmo de um representante do Ministério Público, um promotor de justiça. Segundo, o recebimento dessa solicitação pelo magistrado, né, pela uma autoridade judiciária, um juiz. A determinação da expedição desse mandado, onde deve vir descrito o que vai ser apreendido, o que vai ser buscado, o endereço, né, a pessoa, muitas vezes. E, por último, a questão aí do cumprimento desse mandado, onde após a apreensão, né, deve vir ser lavrado um auto de apreensão descrevendo o que foi apreendido, o que é a localização, onde se encontrava e tudo mais. Passando já para a parte aí, qual o objetivo do mandado, né, nada mais é do que assegurar ali alguma prova, apreender alguma pessoa, alguma questão ali, oriunda aí certamente de uma investigação. Certo. Vamos para a próxima pergunta então, doutor. No nosso quadro Fala Doutor, a polícia sempre precisa de um mandado para realizar uma busca ou até mesmo busca e apreensão? Bruno, sim. Ela sempre, em regra, precisa desse mandado para realizar essa apreensão aí, né, essa busca, enfim. Porém, existem algumas exceções a essa regra, que seria, no caso aí de flagrante delito, prestar um socorro. Então, essas pontuações que eu fiz agora são exceções à regra. Mas sim, ela necessita de um mandado para realizar essa busca. Próxima pergunta. Posso ser condenado mesmo sem saber que eu estava cometendo um crime? Bruno, essa questão é um tanto quanto polêmica, né? Mas, na verdade, sim, você pode vir a ser condenado, mesmo não sabendo ali que aquela conduta que você estava praticando é um crime, certo? A gente tem ali a nossa lei de introdução ao estudo do direito brasileiro, né, que ela regulamenta as outras normas. E no seu artigo 3º, mais precisamente, ela alega que você não pode dizer, após cometer um ato, que você não tinha o conhecimento de que aquela conduta sua era um crime, certo? Certo. Vamos então para a próxima pergunta. Um réu pode ser condenado com base apenas em uma confissão, ou seja, sem provas concretas ali? Fala assim, olha, não tem prova, mas eu confesso que fui eu que cometi o crime. Bruno, na verdade, quando você está respondendo a uma ação penal, né, apenas a base de confissão do réu, ela não traz para nós uma condenação. Devem ser juntados ali outros requisitos para conseguir fazer que o magistrado ele entenda a autoria do crime, ou seja, que foi aquela pessoa que cometeu, e a materialidade, que são indícios, né, de provas ali concretas que traga, né, a afirmação para o juiz que ele consiga condenar a pessoa. Então, apenas a confissão não é base para a condenação. Certo. Última pergunta no nosso quadro de hoje. Quando o crime é considerado culposo ou doloso, né? Qual que é a diferença entre culposo e doloso? Bruno, quase o nome já responde, né? Culpa e dolo. O dolo é quando você tem a intenção de praticar aquele ato, né? Já o crime culposo é quando você não tem a intenção. Vou citar 2 exemplos bem simples. Um crime doloso, certo? A pessoa ela tá ali num bar, bebendo ou não, acaba discutindo com uma outra pessoa e, por conta dessa discussão, ela vai até a casa dela, pega uma arma de fogo e volta e efetua disparos contra essa pessoa e comete um crime ali de homicídio. Ela tinha a intenção de praticar aquela conduta, então ela responderia por um crime de homicídio doloso. Já o homicídio culposo, vamos dizer assim, seria, trazendo um exemplo aqui para nós, você pegar seu carro, está transitando numa via
e, vamos dizer assim, sem querer, né, você acabaria atropelando uma pessoa ou uma criança que sai atrás de um outro carro, você acaba atropelando aquela pessoa. Você comete um crime, certamente de homicídio, porém um homicídio culposo, porque você não tinha a intenção de atropelar aquela pessoa. Entendi. Certo? Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, tá? O espaço sempre segue aberto aí para dúvidas, né? E assim que tiver sugestões aí também e assuntos voltados ao tema, a nossa produção está sempre aí de ouvidos bem abertos, tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Tá aí o nosso quadro Fala Doutor de hoje. Pois é, rapaz, você viu dúvidas aí, a gente esclarece. Se você tem alguma sugestão, de repente, aí para participar com a gente, só mandar no nosso WhatsApp, tá? Manda no nosso WhatsApp 993212333. Pode mandar a sua mensagem, a sua sugestão aí, que nós vamos convidar os profissionais da área do direito, do meio jurídico, para explicar o assunto para você que está em casa.